Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown. O meu nome é Álvaro Samagai, eu sou o vosso host. Neste episódio vamos falar principalmente sobre o evento da Google, que está a ser, enquanto eu estou a gravar isto, o Google I.O., em que eles apresentam os produtos novos, principalmente software, mas não só, e naturalmente este ano foi muito sobre AI. Portanto, há aqui umas surpresas interessantes, há aqui uns produtos, acho que muito fixe, que a Google vai lançar, portanto ouçam até essa parte pelo menos. E depois a seguir, falo também um bocadinho sobre um produto novo que a OpenAI lançou, que é o Codex, e porque é que pode ser também muito relevante no mundo e porque é que pode estar para vir uma mudança de paradigma. E no final tenho uma notícia que eu acho que é provavelmente a que vai ter mais impacto no mundo, mas que ainda é um bocadinho pequenina, digamos assim, que está relacionada com edição genética em humanos para resolver doenças graves, mas pronto, ouçam até ao fim para perceber como é que isto acontece. Se têm ouvido os episódios, têm gostado, partilhem com alguém, é a melhor maneira de eu continuar a fazer isto, continuar a ter pessoas a ouvir. Se gostam também, se isto vos traz valor, deixem as estrelinhas no Spotify ou no Apple Podcasts ou onde ouvirem, e deixem também comentários se houver algum tema que achem interessante e que queiram acrescentar mais alguma coisa. E vamos para o episódio. Vamos começar por falar da Google I.O., que é a conferência que a Google organiza anualmente para anunciar as suas novas coisas. Não tem propriamente especificado se é hardware, software, costuma ser mais software, costuma ser também onde a Google apresenta muitas das suas novidades em AI. Mas não só, portanto, features novas, mesmo até alguns dispositivos novos também costumam apresentar aqui. A conferência está a acontecer agora, portanto pode haver uma outra novidade que não passa aqui no podcast, porque, pronto, timings. Mas antes de irmos às coisas que estão a ser lançadas, e obviamente que acho que seria de esperar e seria fácil de adivinhar que grande parte delas estão relacionadas com AI, eu acho que é sempre interessante quando começam esta época de conferências, que está a começar agora mais ou menos, das grandes empresas, e elas anunciam assim em bulk tudo o que estão a trabalhar, destas Big Tech mesmo, e é que se percebe que, ok, nós vamos ouvindo aqui e ali coisas que estão a sair. A Google atualiza um modelo novo, agora é o Gemini 2.5 em vez de ser o 2, ou há empresas que estão a criar um produtozinho super nicho que depois lança, etc. Mas quando a Google faz a sua conferência e apresenta tudo o que apresentou até agora, é que se vê, ok, esta malta primeiro está a trabalhar nisto há muito tempo e há features que se nota que já têm imenso trabalho por trás e que estavam à espera, porque lá está, não são uma startup, não podem lançar assim coisas incompletas, que estavam à espera que a tecnologia chegasse a um ponto de qualidade suficiente para eles começarem a lançar algumas das features, e também se vê que a hegemonia e o facto de eles terem uma distribuição gigante e estarem presentes, por exemplo, no Gmail ou no Maps ou etc., lhes permite tirar muito mais partido destas tecnologias novas. Ou seja, a Google não está só a vender AI, está a vender todos os seus serviços melhorados por AI, e portanto aqui é que se vê que, lá está, eles conseguem tirar proveito mesmo da posição que já têm e usam isso para fazer coisas, acho eu, muito interessantes. Mas pronto, então vamos lá aos principais lançamentos, e se calhar vamos começar primeiro por tudo o que não é AI e depois por tudo o que é AI, porque está mais ou menos relacionado. Em 2021 a Google apresentou uma coisa que na altura se chamava, deixem-me só confirmar aqui, era o projeto Starline, e eles agora mudaram o nome para Google Beam, que é uma interface de videoconferência melhorada. Portanto, aquilo é o quê? No fundo é uma televisão
com uma série de câmaras posicionadas de uma maneira específica para criar um efeito 3D com a pessoa com quem estamos a falar. E, portanto, isto é daquelas coisas que são principalmente para escritórios. É uma tecnologia interessante e eles desenvolveram isto em 2021, se nos lembrarmos. Em 2021 foi na altura em que estava toda a gente a trabalhar de casa e, portanto, eles acharam que desenvolver tecnologia para melhorar as videoconferências seria uma coisa interessante. Entretanto, devem ter percebido, olha, temos aqui uma tecnologia fixe, vamos só continuar a investir. Aquilo antes era numa sala, tinha as câmaras espalhadas pela sala e, portanto, era pouco prático. Agora está tudo à volta de um só device, que é uma televisão com... depois cria ali uma imagem com profundidade e, portanto, tem uma série de features que tornam melhor a experiência de videoconferência. Lá está, não sei se tem grande interesse aqui para quem não tem escritórios e não quer comprar material de escritório, mas é interessante ver que eles trabalham em tecnologias também bastante... Ou seja, há uma equipa na Google que está a trabalhar em tecnologias de vídeo e de câmaras 3D e etc, e que provavelmente depois vai ter sinergias com a Waymo, que são os carros autónomos, ou até depois a parte dos óculos de realidade aumentada. E isto é outro ponto também engraçado, que é estas sinergias que eles depois têm entre os vários produtos, tornam tudo muito mais fácil de acontecer, não é? Porque de repente a empresa de carros está a tirar proveito da tecnologia que se foi desenvolvida para o Office Space e vice-versa. Mas pronto, tivemos este lançamento. Depois, ainda aqui relacionado com visual, se quiserem, não sei qual é que é a melhor palavra. A Google apresenta com uma empresa que se chama Xreal um protótipo de uns óculos de realidade aumentada, portanto, parecidos até ver com os da Meta, os Orion, mas com uma tecnologia ligeiramente diferente. Ou seja, os Orion no fundo tinham uma projeção na lente e a lente era transparente. Estes aqui, pelo menos os que eles apresentaram, é como se fossem 2 ecrãs, cada uma das lentes, e que depois dava para escurecer ou tornar mais transparente conforme eu queira ou não ver o background que está por trás. Porquê que isto é relevante? Isto no fundo é um protótipo muito na mesma onda do que foi os Orion, ou seja, só para mostrar que eles têm a tecnologia, porque isto não vai estar à venda durante ainda algum tempo, mas é para os developers começarem a poder utilizar estes devices beta para desenvolverem as suas aplicações e as suas plataformas novas. Isto porque nós já vimos que a Apple já lançou os seus óculos e tem o Vision OS. A Meta também já lançou os seus óculos com, não sei como é que se chama, mas deve ser Meta OS ou qualquer coisa do género. O Snapchat também lançou os seus óculos e a Google não se podia ficar atrás e lançou os seus óculos com o Android XR de qualquer coisa reality, não é? E isto vai muito ter em conta ao que eu falei na altura em que os óculos da Meta foram lançados, que é quem controla as plataformas tem o poder. Portanto, no início eram os computadores pessoais, tínhamos empresas como a Microsoft, IBM. Depois começou a ser a computação móvel, onde a Apple é que controla a plataforma e depois temos empresas que atuam por cima disso, não é? Por exemplo, a Meta. E a Meta quer ser, agora na terceira onda de dispositivos, a Meta quer ser a que controla a plataforma, e por isso é que também tentaram ser os primeiros e por isso é que estão a queimar dinheiro, que é uma coisa inacreditável anualmente. Claro que para eles aquilo são trocos, mas a queimar muito dinheiro na sua aplicação de realidade aumentada, tanto que até mudaram o nome da empresa para Meta, não é? De Metaverse. Mas isto vai de encontro à lógica de que estas empresas querem se manter relevantes e, portanto, têm de dar o salto para o que todas elas acreditam que é a próxima plataforma, que são wearables, principalmente ou provavelmente óculos. Portanto, ou seja, os ecrãs continuam a existir, simplesmente estão mais próximos e não conseguimos pô-los no bolso tão facilmente.
Mas pronto, estes óculos têm câmaras também em todo o lado, ou seja, nas hastes e no arco que suporta o nariz, ao contrário, onde que fica apoiado no nariz. E essas câmaras são utilizadas para navegar o mundo real. Interessante também é que, e acho que aqui foi uma estratégia engraçada, a Google, para além de lançar com esta empresa que se chama Xreal, que tem basicamente a tecnologia para implementar isto nos óculos e etc. Os óculos não parecem tão chunky como os Orion. Eles fizeram uma coisa parecida ao que a Meta fez. Portanto, a Meta tem a parceria com a Ray-Ban para lançar uns Wayfarer, que são aquele modelo clássico mais quadrado, mas com câmaras e etc. E a Google fez uma parceria também com duas marcas de óculos, que são a Gentle Monster e a Warby Parker, que são relativamente conhecidas, para lançar os seus devices, ou estes Google Glasses, ou não tem nome ainda, mas algo desse género, com o design destas marcas, que já têm modelos que são, digamos, adorados pelo público, e que, portanto, vai facilitar a adoção, vai deixar de parecer tanto um gadget e passar a ser, se calhar, mais um acessório, e eu acho que é isso que eles querem. Eles perceberam que a Meta teve algum sucesso com isso, com os Ray-Ban Meta, e, portanto, se calhar pensaram, olhem, isto se calhar é a melhor maneira de conseguirmos pôr estes óculos na cara das pessoas, e, portanto, vamos avançar com isto. Claro que estes óculos vão ter o Gemini lá dentro, portanto, tal como os Meta, tem o Meta AI, tem os modelos Llama e podemos conversar com eles e eles veem aquilo que nós vemos. A Google também vai fazer isso quando lançar isto eventualmente, portanto, vai ter AI dentro dos óculos e AI, para todos os efeitos, ou pelo menos de acordo com aquilo que conseguimos perceber, é a melhor maneira de interagir com um device que não está nas nossas mãos. Portanto, nós vimos na altura o Humane AI Pin, que supostamente tinha uma interfacezinha projetada na mão. Isso claramente não é, ou não se foi suficiente para se diferenciar. Enquanto que a AI, no fundo, o que estamos a fazer é pedir ao objeto, aos óculos, para fazer ações por nós. Estes óculos não são os primeiros a ser lançados ou a serem pensados para a plataforma Android XR, que é, lá está, como eu disse, o sistema operativo da Google para realidade aumentada. Os primeiros foram os da Samsung, cujo projeto se chama Mohun, ou Muhan, uma coisa assim. Mas esses da Samsung eram mais parecidos com os Apple Vision Pro, portanto eram menos uns óculos acessório e eram mais um capacete de realidade virtual, ou realidade aumentada, é Project Muhan. Mas lá está, o objetivo é que depois sejam, portanto, as aplicações que eu desenvolvo para um funcionem no outro e que sejam interchangeable, e havendo mais dispositivos pode ser que haja mais pessoas a querer desenvolver para estas aplicações. Eu acho que a Apple obviamente não vai adotar o Android, a Meta teoricamente não deveria adotar o Android, porque lá está, perde a plataforma, não é? E acho que o move deles é esse, portanto eles não querem ser os melhores no hardware, eles querem controlar a plataforma e depois provavelmente outras empresas fazerem hardware para eles. Eles ainda não têm um grande ecossistema de devices e, portanto, também não lhes faz sentido fechar o software a outros providers de hardware. Ou seja, por exemplo, se vem pensar numa empresa qualquer, não sei, aqui em Portugal, uma Sword Health quer fazer uns óculos e usar o software, o OS da Meta, não faz sentido a Meta proibir isso, não é? Porque eles não têm um ecossistema como a Apple, que depois interage com os objetos com os outros e que querem manter aquilo fechado. Pelo menos a meu ver, e aqui lá está a opinião, faz sentido que eles queiram controlar a plataforma, e quantas mais pessoas estiverem a construir por cima daquela plataforma, melhor. E eu acho que a Meta não quer ser construtora de óculos, ou pelo menos não será por aí talvez onde eles querem ganhar, ou seja, eles vão querer ganhar muito mais se calhar na plataforma e no AI do que propriamente em toda a gente andar com os mesmos óculos, até porque a partir do momento em que passa a ser um acessório convém haver variabilidade, senão as pessoas vão andar todas com os mesmos óculos na cara.
e portanto vamos ver quem é que vai ganhar aqui. A Google e a Apple partem sempre em vantagem porque tiram partido dos outros dispositivos e das coisas que já têm, não é? No fundo, a Meta são sites que existem dentro dos devices da Apple e da Google, e vai da Microsoft e pronto, portáteis, etc. Mas principalmente tem mobile, não é? Que é onde são principalmente utilizadas as redes sociais, e eu acho que eles querem sair daí, não é? Eles querem ser eles a controlar as fees que podem cobrar nas App Stores de Smart Glasses. Mas pronto, de realidade aumentada foi isto, e agora vamos para tudo que está relacionado, direto ou indiretamente, com AI. Aliás, não, há uma antes muito pequenina, que é o Google Chrome vai ser capaz de identificar as passwords que eu tenho que são fracas e alterá-las automaticamente por mim. Ou seja, por exemplo, eu estou a fazer login no Gmail, ele percebe que a minha password é fraca. Por acaso o Gmail não foi um bom exemplo porque também é da Google, mas sei lá, olha, Facebook é um ótimo exemplo. Eu estou a fazer login no Facebook, o Google Chrome, o passkey, ou sei lá, a aplicação de guardar passwords, ou whatever, da Password Manager, é assim que é. O Password Manager do Chrome percebe que a minha password do Facebook é fraca e altera a password por mim. Ou seja, não sei se liga a APIs, se navega diretamente no coisa, se depois comunica de alguma forma ao Facebook, mas vai ser capaz de fazer isso pelos utilizadores, em vez do utilizador passar pelo processo de alterar as passwords. E eu acho que isto é ótimo porque passamos a ter total controle sobre as contas num só sítio, e portanto dá mais poder ainda a password managers. Deve ser uma coisa que eventualmente outros password managers também vão conseguir fazer, se bem que o Chrome, por ser um browser e portanto por estar diretamente ligado aos sítios onde as pessoas põem as passwords, pode estar em vantagem por isso. E não sei até que ponto é que eles usam AI aqui, mas se calhar também usam para clicar em coisas, não sei, eles não especificaram como é que iam fazer isto. Agora sim, coisas de AI. Portanto, se calhar antes de ir uma a uma, explicar qual é que é a estrutura de AI da Google. Eles têm uma série de projetos, portanto, quase como cogumelos que vão nascendo e que têm funções específicas. Tem o projeto Aura, que é isto aqui, é o AI dos óculos, portanto um AI mais visual e que vai acompanhar e vai ser quase um companion daquilo que nós estamos a ver. Tem o projeto Astra, que é o Life Companion, que é o AI que conhece tudo sobre nós, sobre o Gmail, sobre as nossas conversas no WhatsApp, whatever, e etc. E que depois nos vai... É um bocadinho aquilo que a Apple apresentou no seu WWDC de há um ano, que ainda não lançou, mas aquele AI que nos conhece e que vai ser capaz de responder a perguntas sobre a nossa vida. Depois vão tendo projetos mais pequeninos, o projeto Mariner, que é o agente deles que vai fazer navegação na internet e que é aplicado em certos produtos. E portanto eles têm estes projetos. Dentro destes projetos vivem alguns modelos, como é o caso do Gemini, como é o caso do Veo, que é o de vídeo, como é o caso do Imagen, etc. E depois, à volta dos projetos, digamos assim, que incluem estes modelos, temos os produtos. Temos a app do Gemini, temos o Notebook LM, por exemplo, temos o Search, que vai usar também algumas destas coisas, e portanto a organização parece um bocadinho caótica, e eu acho que se forem ler notícias eles chamam tudo e mais alguma coisa a coisas completamente diferentes, e é um bocadinho difícil de perceber, mas do que eu tive aqui a tentar dissecar do Google I.O. e de como é que as coisas funcionam e como é que elas relacionam, eu acho que é mais ou menos esta a estrutura. Portanto, temos os produtos que usam projetos que são no fundo test beds, e são equipas que estão a testar com modelos específicos e até com combinação de modelos, e que depois as coisas que vão funcionando dentro destes projetos vão passando para os produtos. Ou seja, algumas coisas do projeto Astra que vão funcionando vão passando para a app do Gemini, por exemplo, e do Gemini, e depois se calhar do chatbot, não é? do chatbot Gemini e não do modelo Gemini, algumas dessas coisas vão passando para o Search, e é assim que as coisas se vão montando. Mas pronto, então, começando pelo mais básico, que é, lançaram um update a um dos modelos, que é o Gemini 2.5 Flash, ou seja, nada de novo.
Lançaram também um modelo novo de vídeo e um modelo novo de geração de imagem. O modelo novo de vídeo é o VO3, VO, tipo VEO3, e o modelo de geração de imagem é o Imagen 4, e a grande vantagem do Imagen 4 supostamente é ser ultra realista e ser muito bom com letras, que é uma coisa que os 4O já é muito melhor do que os modelos anteriores, portanto o do ChatGPT, o do OpenAI, mas ainda não é perfeito, e supostamente a grande vantagem deste Imagen 4, que não sei se já dá para testar, é que eles têm aquilo, ou seja, as letras vão ficar perfeitas, as palavras vão ficar todas bem escritas, não vai haver erros na geração de imagem. Portanto, isto é sim as coisas mais básicas em termos de modelos. Agora, em termos de projetos, portanto, eu já falei de quais é que eram. Em termos de produtos, o que é que eles apresentaram aqui que pode ser interessante? Apresentaram um live translation no Google Meet. Portanto, eu estou em chamada com uma pessoa que não fala português, fala só inglês, e eu posso estar a falar português e ele vai traduzir automaticamente com o meu tom de voz e com as mesmas voice inflections, portanto com os trejeitos, aqui entre aspas, da minha voz. Ele vai traduzir isso, supostamente, não deve ser live, mas com algum delay, mas relativamente live, e vai dublar a minha voz para o inglês, e portanto deve dar mute ao português e sair só as palavras que eu estou a dizer em inglês. Eu acho que isto é provavelmente uma das features menos impressionantes em termos de novidade, ou seja, tradução é uma coisa muito antiga, não é? Não é tipo reconhecimento de imagem ou qualquer coisa do género, mas vai ser daquelas que vai dar imenso jeito para pessoas que não falam a mesma língua e que se calhar não têm, e eu dei um exemplo que é bastante fácil, não é? Português para inglês. Aliás, eles até agora só disponibilizam espanhol para inglês e vice-versa, mas disseram que iam adicionar português e entre outras línguas assim muito faladas no mundo nas próximas semanas. Deve ser português do Brasil, mas pronto, já não é mau. O que eu estava a dizer era que eu acho que isto é muito, ou vai ser muito mais útil para línguas que as pessoas, se calhar, não percebem tanto. Por exemplo, se eu quiser falar com um alemão que não fala inglês, ou se ele quiser falar com alguém que não fala alemão e que não fala inglês, ou francês, ou whatever, e, portanto, quanto mais distantes, entre aspas, estiverem as línguas, quanto mais diferentes forem, mais útil vai ser. Ou seja, as línguas mais difíceis de meter aqui vão ser as mais úteis, não é? Portanto, línguas mais pequeninas, com menos falantes, acho que vão ser as línguas mais úteis aqui. Mas pronto, acho que é uma feature interessante, é um sítio onde eles podem testar isto, porque as pessoas, se não quiserem usar, desligam e, portanto, está tudo bem, e é um sítio onde muita gente fala com muita gente de nacionalidades diferentes, talvez mais do que nas nossas relações pessoais, não é? Porque relações profissionais, e, portanto, acho que é um bom testbed para eles testarem esta feature. Só uma nota, os modelos que saíram novos vão alimentar, portanto este Gemini, vão alimentar uma aplicação, não é uma nota, é uma feature, não, um produto novo, mas que ainda está em beta, portanto não há muitas notícias. Vão alimentar um code generator, é tipo uma coding tool que se chama Jules, e que é mais do que uma coding tool, é mesmo um coding agent, e eu já vou falar sobre isto mais à frente. Portanto, fica só aqui a ideia de que há um coding agent, e eu vou falar disto porque a OpenAI também lançou o seu coding agent esta semana, e deve ter até lançado relativamente rápido, porque sabia que a Google ia lançar o Copilot também lançou esta semana um coding agent, e portanto toda a gente lançou coding agents ao mesmo tempo. Vamos ver qual é que é o que prevalece, mas daqui portanto, no próximo tema já explico o que é que um coding agent faz. Depois, ainda aqui então em features da AI, Google, eles têm uma coisa que se chama o Search Labs, que é tipo uma plataforma de funcionalidades experimentais, e uma que eles apresentaram é uma coisa que se chama o Try-On. Portanto, experimentar roupa via AI, ou seja, o que é que eu tenho de fazer? Tenho de me inscrever nisto, nem sei se está
acho que só está disponível para cidadãos americanos, mas pronto, eles podem se inscrever, fazem upload de uma fotografia da pessoa de corpo inteiro e depois podem utilizar esse avatar AI para experimentar roupa que exista, ou seja, que as pessoas possam pesquisar no Google. Por exemplo, nós quando pesquisamos no Google, de certeza que já toda a gente viu, tem aquelas sugestões de produtos que aparecem logo no topo. O que vai acontecer é, se eu estiver inscrito neste try-on e estiver enviado a minha fotografia, o que eu posso fazer é fazer try daquele produto que está num site qualquer, mas que via inteligência artificial de alguma forma ele consegue transpor aquela t-shirt ou aquelas calças ou whatever para a minha fotografia e mostrar-me como é que eu ficaria naquilo. Portanto, isto é uma ideia que eu acho que era inevitável acontecer. A indústria da moda quer ficar cada vez mais digitalizada e uma das coisas que isto ajuda muito é a diminuir a decisão, a dificuldade da decisão, portanto a pessoa consegue mais ou menos ver como é que aquilo vai ficar, e depois a diminuir também provavelmente, associado a isso, as devoluções. E portanto, e as devoluções custam muito dinheiro para as operações logísticas das marcas. E portanto a Google está aqui, lá está, voltando àquilo que eu estava a dizer, está aqui numa posição incrível em que tem os dados dos utilizadores, tem os dados das lojas, que podem buscar as fotografias dos produtos, e consegue fazer um match e ser owner da experiência toda. Porque, por exemplo, se uma Zara quisesse fazer isto, se calhar até faziam com, por exemplo, vou dizer, com mais qualidade, ou se fôssemos a um provador e aquilo tirasse as medidas do nosso corpo, etc., de alguma forma, mais ou menos, com mais ou menos privacidade, e depois eu pudesse usar o meu avatar, só ia poder usá-lo em lojas do grupo Inditex, não é? Eu estou a supor que eles não iam permitir isso noutras coisas. E portanto a Google torna-se agnóstica a isto e torna-se a plataforma ideal para estas coisas poderem acontecer. O que pode acontecer um dia é esses avatares depois serem transponíveis, portanto a Google abrir isto quase como se fosse um standard e esses avatares serem transponíveis para outros serviços e as próprias lojas fazerem modelos mais apropriados das roupas para juntar aos avatares, mas pronto, acho que já é um caminho muito mais para a frente, mas pronto, acho que isto é um produto muito giro. Não sei se vai passar de um gimmick ou se vai ser bastante utilizado, mas acho que mostra duas coisas: o poder destes modelos e o poder de distribuição da Google. E antes de irmos para uma pausa e falarmos do que eu acho que vai ser o produto mais importante, mas talvez o menos wow, a Google também lançou ou apresentou dentro do tal Labs uma aplicação para ajudar pessoas a construir outras aplicações. Ou seja, eu abro o meu telemóvel no Android ou no desktop e visualmente crio o layout de uma aplicação, quase como se fosse no Figma, ponho os botões no sítio onde quero, etc. E depois o Gemini por trás ajuda-me a criar o código para dar vida a essa aplicação, portanto quase como se fosse uma réplica, um Lovable, mas focada em UI primeiro e não ao contrário, em que eu digo, olha, faz-me isto e ele constrói a UI. A Apple já tem uma aplicação deste género, mas que não usa AI, que é o Playground, ou seja, eu consigo construir aplicações dentro de uma aplicação, principalmente para iPad. Há rumores de que eles estão a construir um Xcode powered por modelos da Anthropic e que o Xcode também já tem um ambiente deste género, em que eu programo mais a user interface do que propriamente o código em si. E isto é claramente uma trend. A OpenAI também vai comprar, ou há rumores que vai comprar uma empresa chamada Windsurf, que também são coding tools, e portanto eles viram todos uma oportunidade aqui em vamos facilitar que as pessoas criem mais e mais aplicações, porque lá está, é do nosso interesse que as nossas plataformas sejam as que têm as melhores aplicações para os utilizadores virem parar às plataformas. Quem tem a plataforma manda. E portanto, se eu facilitar que pessoas que têm ideias muito boas, mas não têm as skills de código, fazerem aplicações boas e negócios novos e etc., as pessoas vão transitar para a minha plataforma ou vão criar mais para a minha plataforma. E estão todas a caminhar nesse sentido. É engraçado que todas elas são empresas de software a facilitar o trabalho do software e que provavelmente poderá haver um dia em que os software developers sejam
mais as pessoas que pensam sobre as aplicações do que propriamente quem está a escrever o código. E portanto, no fundo, são quase managers de vários agentes de AI que estão a fazer coisas todas paradas, mas agentes para software já lá vamos. Vamos então agora fazer aqui uma pausa e depois vamos falar do produto que eu acho que é mais relevante, mas menos wow, e depois o resto das notícias. Então, qual é que é o grande novo produto, novo lançamento da Google? É o facto de o modelo deles, o Gemini, ter completado o Pokémon Blue. Não é isto, mas isto é verdade. Eu há uns tempos falei de que o Anthropic, que na Anthropic eles lançaram um benchmark que era até onde é que o modelo ia nos jogos de Pokémon, e conseguia chegar até ao terceiro ginásio, acho eu. Pronto, para a malta que percebe de Pokémon e que era fã, isto vai fazer sentido. E agora o Gemini, powered by um chip novo que se chama Ironwood, desenhado pela Google e que vai estar disponível para as pessoas utilizarem na Google Cloud Platform, conseguiu passar o jogo todo. Portanto, o Sundar Pichai disse que eles estavam cada vez mais próximos de API, Artificial Pokémon Intelligence. E pronto, foi ali um momento engraçado, mas não é isto. O grande produto da Google vai ser um grande upgrade ao seu search. Portanto, o search está a passar por uma altura difícil, como vocês sabem dos episódios anteriores, e o que eles querem fazer é não perder o seu lugar no search. É sabido que existem, ou têm existido mais pessoas, ou cada vez mais pessoas, a utilizar o ChatGPT e o Perplexity, por exemplo, que são, digamos, os maiores, como motores de busca. Portanto, eu quero procurar, não por um website, quero procurar uma informação, vou perguntar a uma LLM em vez de perguntar ao Google, e a Google não quer perder esse lugar, não quer perder o seu trono na pesquisa, que é um negócio de muitos bilhões de dólares. E o que fez foi, na altura, quando o Gemini chegou a uma qualidade mais ou menos decente, lançou os AI Overviews. Depois, entretanto, aquilo dizia que podiam comer cola, podiam pôr cola na pizza e comer pedras, etc. Entretanto, aquilo está muito melhor, e de certeza que vocês estão a ouvir já se depararam com os AI Overviews, aquilo dá muito jeito. Mas eles foram um passo mais longe. Primeiro, os AI Overviews têm, números da Google, 1.5 mil milhões de pessoas, portanto uma percentagem grande da população humana, todos os meses a interagir com aquilo. Tem vindo a aumentar, e eles repararam que as pessoas estão a fazer perguntas de modo a que os AI Overviews respondam, ou seja, perguntas mais em formato de pergunta e menos em formato de pesquisa, portanto com keywords, porque isso faz com que os AI Overviews respondam melhor e quer dizer, respondam, porque há algumas pesquisas que não dá para fazer trigger ao overview. E portanto eles veem um aumento aí, ou seja, isso garante alguma cota de mercado no search, mas eles querem ir um passo mais longe e então apresentaram o AI Mode. E o que é o AI Mode? É um dos modos de pesquisa no Google que vai ser complementar com os modos que já existem hoje, ou seja, as imagens, a listinha dos links azuis. O AI Overview já comeu algum espaço à listinha dos links azuis, e o AI Mode, no fundo, vai ser um Deep Research, um Deep Search, mais do que Research, disponível na barra de pesquisa do Google. Ou seja, é como se houvesse ali, é como se eles trouxessem o chatbot Gemini para dentro da barra de pesquisa do Google, que eu acho, na minha opinião, que era a evolução natural. Portanto, o produto de Google já era uma barra de texto. Se pensarmos bem, o produto GPT também é uma barra de texto. Simplesmente no Google, quando nós pesquisamos alguma coisa, ele devolve-nos uma lista de links azuis. No GPT ele devolve-nos a informação que nós queremos e, se quisermos, algumas sources. E, portanto, fazia todo sentido a Google evoluir nesse sentido. Passarem a barra de texto deles não só como formato de pesquisa, mas uma coisa híbrida que tanto responde como pesquisa, como vai buscar imagens, como vai buscar lojas, como mostra um mapa. E, portanto, ali um hub de toda a informação do mundo. E, aliás, essa é a missão da empresa, agora vou ver se consigo dizer bem, acho que é organizar, tornar acessível e útil toda a informação do mundo. Portanto, organizar eles já conseguiram, já indexaram basicamente toda a internet. Tornar acessível também,
porque todo o conhecimento do mundo é acessível via aquela barra de pesquisa, e agora estão a conseguir torná-la útil, nomeadamente via pesquisas mais focadas. E, portanto, para os cidadãos americanos, ainda não chegou aqui à Europa, mas para os cidadãos americanos, eles agora têm uma tab nova, que é o AI Mode, em que aquilo permite que eles façam pesquisas mais profundas e que vai buscar informação a várias fontes. No fundo, é basicamente o Deep Search ou Deep Research que a malta vai usando nas LLMs genéricas, só que agora está embedded no Google. E eles querem que isto para já vai ser, lá está, uma tabzinha nova, como tem lá News, Images, etc., mas isto mostra que vai ser o futuro, vai ser o caminho. Eles vão claramente canalizar todo o tráfego, eventualmente. Portanto, isto agora está a ser lançado para os cidadãos americanos e lá está, não há um beta, vão ser logo todos os utilizadores americanos, mas o caminho vai ser por aí, portanto, cada vez mais focado em ser uma LLM a responder às perguntas e cada vez menos focado em ser um algoritmo que vai buscar um índice qualquer de um website. Quais é que são as implicações aqui? Eu também já falei sobre isto e acho que é um bocadinho óbvio, que é, quanto mais a pesquisa sair da Google, a pesquisa digo search, não é? E for para uma interface de chat, menos atribuição terão os websites. As pessoas na Google já disseram que os AI Overviews, na verdade, não diminuem o número de cliques nos websites. Eu acho que diminuem o número total de cliques, mas eles usam um argumento que eu acho que faz todo sentido, que é, quando aparece uma source no AI Overview, e a pessoa clica nessa source, provavelmente vai ter uma interação com aquele website muito mais interessante e muito mais interessada do que propriamente se estiver a pesquisar e for primeiro link, segundo link, terceiro link até encontrar a informação que quer ou se calhar encontrar várias fontes de informação. Pronto, o número de visitas vai ser menor, sem dúvida alguma, até porque muitas das pessoas não vão clicar em nada, vão fazer uma pergunta, aquilo responde, e eu posso confirmar a fonte só para perceber se é uma fonte que eu acho credível, e a seguir nem abro o website e pronto, e fechei a minha interação. Mas, efetivamente, se as pessoas tiverem menos visitas, mas forem visitas mais engaged, pode ser que isso se torne em mais revenue de alguma forma. O que é certo é que os websites vão ter menos visitas e, portanto, vão ter menos olhos, e se as publicidades, porque no fundo é esse o modelo que alimenta a internet, se as publicidades estiverem indexadas, portanto o valor que eu consigo ganhar ao número de visitas, muito provavelmente aquilo vai diminuir, e quem vai ganhar vão ser as plataformas que vão fazer esta agregação da informação. Ainda não percebi bem como. Uma das possibilidades são subscrições e, portanto, tipo ChatGPT, que é, se queres o AI melhor vais ter de pagar, mas a Google vai continuar a ser de borla. E, portanto, vai haver um modelo novo que ainda não se percebe muito bem, ou eles se calhar já sabem, mas ainda não partilharam muito bem, em que eu vou poder pôr Google Ads nos resultados das LLMs. E que, na minha perspectiva, vem desvirtuar um bocadinho o próprio resultado da LLM, porque agora não sei se é efetivamente o melhor que aquele modelo me soube explicar, ou se foi alguém que pagou para aparecer no resultado daquele modelo. Mas o que é certo é isso, é que toda a gente vai ter menos visitas e, portanto, se calhar também os preços ajustam-se e o dinheiro que é gasto em publicidade mantém-se, mas simplesmente ter 100 visitas agora se calhar vale o mesmo do que há 10 anos ter 1000 visitas, por exemplo. Também há outro desafio aqui interessante, e já há algumas empresas a trabalhar nisto, que é, isto ainda não tem um nome e, portanto, é uma área muito de nicho, mas que eu acho, sinceramente, e a opinião, que vale a pena investir nisto, que é, aliás, ainda agora vi uma publicação sobre isso, já vou dizer o que é SEO, portanto Search Engine Optimization, para LLMs, ou seja, nós vamos ter cada vez mais LLMs a fazer crawl de toda a informação que está na internet, e depois as pessoas vão fazer pesquisa via LLMs e, portanto, vão descobrir websites, vão descobrir produtos via as respostas que a LLM disser. Se alguém for ao Google e procurar podcasts sobre tecnologia em português, e eu tenho um website, tenho o podcast espalhado em algum sítio, provavelmente
posso vir a aparecer ali, se calhar, não em primeiro, certamente, mas num lugar, pelo menos na primeira página. Por acaso, devia fazer essa experiência. Se eu pesquisar numa LLM, Hey Gemini, quais é que são os podcasts de tecnologia em português? Se eu não tiver um website, lá está, com informação que os crawlers que podem ir lá buscar, se eu não tiver uma presença em todos os Spotify, Apple Podcasts, YouTube, etc., eu vou estar a perder porque a LLM não me vai conhecer e, portanto, torna-se cada vez mais importante, e é aqui que dá a volta a tudo, que é, eu vou ter menos visitas e, portanto, à partida não faz sentido eu estar a investir muito em ter um blog, ou ter um site, ou ter uma newsletter. No entanto, as LLMs vão ler tudo, coisa que as pessoas não conseguem fazer. Portanto, as LLMs vão ler toda a informação que está na internet. E se houver uma informação que elas achem que é mais relevante, e aqui é que está o truque, que é como é que nós garantimos, lá está a parte da otimização para o AI, como é que nós garantimos que o AI vai achar que a nossa newsletter, ou o nosso blog, ou o nosso podcast com o transcript lá, por exemplo, é mais relevante para depois aparecer nos resultados. E, portanto, volta a ser relevante eu postar informação em blogs. Se calhar a parte da user interface deixa de ser importante, e estou a pensar nisto no caso do podcast, e depois podem tentar fazer o paralelismo para outras áreas, mas eu se calhar deveria começar a postar, por exemplo, os transcripts dos podcasts, porque as LLMs comem principalmente texto. O Gemini é capaz de ler vídeos do YouTube, mas as LLMs, o ChatGPT, etc., vai comer principalmente texto. E se o meu podcast existir só alojado no Spotify, que eu nem sei se é crawlable, ou no Apple Podcasts, ou etc., provavelmente nenhuma LLM vai descobrir que eu falo sobre estes temas e nunca vou ser recomendado e nunca ninguém vai ter uma interação com o meu podcast via uma LLM. E, portanto, faz-me todo o sentido eu colocar os transcripts ou colocar o blog post ou qualquer coisa, mesmo que não tenha visitas ao site, porque as LLMs vão conduzir tráfego para o meu byproduct, que na verdade é o podcast. Portanto, há umas interações interessantes. Eu vi um post de uma pessoa que tem uma agência de marketing e design e que disse que 41% das visitas ao site vinham de um chatbot ou de uma interface de chat. Portanto, 41% era o maior grupo, ou seja, já não era o Google, já não era o LinkedIn, já não era outra coisa qualquer, era mesmo AI Search a ser o que reencaminhava mais para aquele website. E, portanto, isto lá está, pode haver aqui umas sinergias interessantes, vai haver muita coisa que vai mudar neste modelo de negócio da internet, de o Google é que abria as portas e é que distribuía o jogo. Agora se calhar vai distribuí-lo, mas vai distribuí-lo de outra maneira e, portanto, o SEO vai ser muito mais importante para otimizar para AIs do que propriamente para crawlers de internet. Mas pronto, este era a grande feature da Google que eles lançaram. Lá está, que para eles provavelmente é mais importante porque é que vai continuar a dar dinheiro, mas que é menos wow, porque nós já vimos, de certa forma, isto está a acontecer, não é? Noutras LLMs e noutros produtos de AI. E para finalizar este tema, eles lançaram uma subscrição que chamam Google AI Ultra, que custa $250 por mês. E estava aqui a ver se havia algum update, entretanto, acho que não, mas pronto, custa $250 por mês e tem acesso a todas estas funcionalidades que o Google também já tem. Tem acesso à subscrição de Gemini, tem acesso ao Flow, que é o produto de geração de vídeo que tem os modelos do Veo e do Imagen que eu falei no início do podcast. Tem acesso ao Project Mariner, que é o tipo operator da OpenAI, portanto é um agente que vai clicar na internet e fazer tarefas por nós e que pode aprender flows. E, portanto, eu posso lhe mostrar, isto por acaso é uma coisa muito interessante, é tipo dar-lhe macros e ele consegue aprender um flow que eu faça na internet e depois repeti-lo sempre que eu quiser, portanto, quase como se fosse uma RPA. Tenho o Gemini nos Google Apps, tipo Gmail e etc, ficou mais inteligente e assim, YouTube Premium e 30 terabytes de storage. Portanto, se pensarmos, até é um bom deal, $250 por isto tudo. Eu não sei se comprarmos todas as coisas em separado se dá esse valor,
mas parece-me quase um one size fits all digital product que tem storage, tem AI, tem YouTube Premium, portanto tem streaming ou entretenimento, tem parte mais criativa. É assim, eu acho que não pagaria agora porque não sinto necessidade, mas pode ser alguém, pode haver alguém que tenha essa necessidade. Acho que é isto da Google, e agora tenho mais uns 2-3 temas que acho que são interessantes e estão relacionados. Ok, como eu já tinha dito há uns momentos atrás, a OpenAI e o Copilot lançaram as suas versões dos Code Agents, ou Coding Agents. E o que é um Coding Agent? Será que é o mesmo que o Replit ou o Lovable? Não, é uma coisa um bocadinho diferente. Portanto, nós já vimos, eu acho que há aqui 3 gamas de coding tools, portanto, software para software developers e para malta que não é software developer e que quer ser software developer ou que quer desenvolver software. Nós temos três tipos. Temos os no-code at all, ou seja, um Replit, um Lovable, em que eu falo com um chat e que digo, olha, cria-me isto, e ele vai criando e vai fazendo alteração e, portanto, vai compilando, e eu no limite, não preciso de escrever nenhuma linha de código, o tal vibe coding. Depois temos um intermédio em que temos o AI dentro dos nossos IDEs, portanto o AI dentro do sítio onde escrevemos o código e está ali a ajudar-nos a programar, e eu peço-lhe, olha, ajuda-me a escrever esta função que faz X, e ele escreve, eu comparo e posso tirar alguma parte e tal, pronto, e vai havendo ali um back and forth. E depois agora há estes coding agents que são quase como se fossem software developers, ou seja, eu dou-lhes ordens genéricas e eles resolvem esses problemas num ponto de vista não só de programação, portanto não criam só as features de um produto qualquer digital, eles fazem muito mais, fazem testes, fazem deployments, gerem o Git e todas as pull requests e etc. Ou seja, o que é que isto me faz? Numa eu não tenho controle nenhum, eu estou só a dar inputs ao chat e ele vai-me fazendo a API e depois eu consigo dizer não, muda isto, e ele vai mudando. Nesta aqui eu digo, olha, eu tenho aqui a minha codebase, aprende tudo o que sabes sobre isto e depois cria esta nova feature e depois envia para produção. E ele faz uma série de tarefas, portanto vai mudar o código, depois vai testar o código e vai criar um ambiente de testes para conseguir testar aquele código. Ou seja, é mesmo como se fosse um software developer. Eu se fosse manager de um grupo de software developers, dizia, olha, agora é preciso fazer esta feature, tu ficas encarregue disto, quando ela estiver pronta, mostra-me para eu te aprovar isto e tu pôres isto em produção e, portanto, lançares para toda a gente. E o que é que ele vai fazer? Vai criar os seus ambientes, vai usar a sua máquina para programar, vai fazer a feature, depois no final submete aquilo, faz o seu pull request, portanto, no fundo propõe que já está pronto e depois alguém vai lá, faz testes e verifica que está bem, portanto que não partiu nada e põe em produção. E é todo este processo que ele faz, para além de ser capaz de fazê-lo por cima do repositório, portanto lá está, mexe no repositório e não mexe no IDE, não mexe na nossa janela, digamos assim, onde estamos a programar, e como mexe no IDE, consegue fazer várias tarefas em simultâneo. Portanto, eu consigo lhe dizer, olha, mexe nesta parte, mexe naquela, mexe nesta. Vamos passar numa aplicação, ok, muda umas coisas aqui na página de login e depois muda também no perfil. Outra tarefa, muda a maneira como as pessoas interagem com a feature A ou B. E ele vai fazendo aquilo tudo, e como são coisas que estão separadas, eu posso ir trabalhando numa parte, ele vai trabalhando nas outras, depois no final junta-se tudo e a aplicação funciona. Porquê é que eu acho que isto é relevante? É relevante porque isto é quase como se fosse um estagiário, portanto ainda não é capaz de fazer coisas magnânimas, ou seja, eu não lhe consigo dizer cria-me uma aplicação do zero e ele que faz tudo do zero, até porque este modelo precisa de muito mais contexto do que os outros, porque vai ler a codebase toda, mas é como se fosse mas tem conhecimento infinito, ou seja, eu consigo dizer, olha, faz a feature A e ele vai fazer aquilo, na maior parte das vezes, claro,
corretamente, sem ter de ir ler e de maneira muito mais rápida e paralelo. Portanto, é como se eu tivesse infinitos estagiários de desenvolvedores a trabalhar para mim. E isto eu acho que muda aqui um bocadinho o paradigma de desenvolvimento de software para quem percebe o que é que está a fazer, mais até do que propriamente para quem não percebe. Ou seja, quem não sabe, quem não é programador, quem vai ter ali alguns problemas, vai continuar a usar as aplicações do Lovable e do Replit, etc. E essas aplicações estão a ficar cada vez melhores. Mas quem percebe se calhar vai preferir esta, porque vai conseguir ser muito mais detalhado e ir mais finamente fazer as suas alterações e não mexer com, ou seja, em termos profissionais, se houver um negócio à volta, se eu não for um indie hacker, se houver um negócio à volta daquele código, eu quero que aquilo esteja bem tratado e que quero que esteja com as suas formalidades e portanto acho que isto muda o jogo, vira o jogo neste sentido. E pronto, a Microsoft lançou também o Copilot do GitHub, que acho que é óbvio, não é? Eles também têm ali uma vantagem gigantesca. E a Google lançou o Julian. Agora, não sei se ainda já está acessível, mas basicamente todos eles foram atrás disso. E eu acho que no futuro o que vai acontecer vai haver um mix de todas estas plataformas que eu falei. Portanto, vamos ter developer tools em que eu posso simplesmente fazer vibe coding, em que eu quero dizer, olha, faz isto, mas se quiser intervenho e consigo editar especificamente uma parte do código e ao mesmo tempo consigo dar tarefas a agentes que vão mexendo noutras coisas paralelamente ao que eu faço e, portanto, ter aqui do A ao Z um ambiente tanto para mega noobs que não sabem nada e só têm ideia na cabeça e querem materializá-la de alguma forma, como para programadores ultra experientes, mas que se calhar precisam de alguém que lhes precisam de mais mãos para construir aquilo que querem fazer e conseguem fazer coisas se calhar muito mais complexas e com mais otimizações. E isto é muito interessante, porque lá está, é isso, acho que muda bastante aqui o paradigma de software development, que é engraçado ser assim a primeira indústria que foi atacada pelas empresas de AI, é basicamente aquela que, para os quais os próprios foundation models são otimizados. O que é que isto quer dizer? Nenhum dos modelos que é lançado de forma basilar, portanto no seu estado mais vanilla, ou seja, pegamos num GPT 4.1, esse modelo, a única otimização que tem, ou a única área em que existe alguma otimização é em desenvolvimento de software, ou seja, ele não é especialista em medicina, não é especialista em direito, não é especialista em desporto, ele é especialista ou seja, as otimizações que fazem são para desenvolvimento de software. E isso parece-me interessante. Não sei se foi uma questão de nós somos engenheiros, vamos resolver o nosso próprio problema, ou se foi uma questão de isto é uma indústria que mexe trilhões e portanto esta vai ser a primeira que nós vamos desromper e vai ser esta a que nós vamos atacar primeiro, até porque há muita informação online e nós conseguimos aceder a ela de maneira se calhar muito mais fácil e percebemos o que é que estamos a fazer, nós engenheiros. Estou a falar como se trabalhasse na OpenAI, não é? Nós engenheiros percebemos o que é que estamos a fazer, enquanto que se eu for ler contratos legais ou resultados de julgamentos, se calhar não faço ideia e portanto o modelo pode estar só como é lixo e eu não consigo distinguir isso. Mas acho que é uma questão aqui interessante. O próximo tema, e assim último dos grandes temas, acho eu, é uma coisa que se chama NL-Web, e que é, digamos que um standard que a Microsoft lançou, portanto é um open project, que vai fazer com que, ou cujo objetivo é facilitar os developers, facilitar a transição para aquele mundo que eu tinha falado em que a maior parte dos sites vai ser interagida via LLM, esta palavra não sei se existe interagida, mas as interações vão ser mais via LLM do que propriamente via o próprio website. E o objetivo são dois. O objetivo não, ou aquilo que permite fazer são duas coisas. A primeira é otimizar o próprio site para dentro do site eu ter uma experiência em chat melhor, ou seja, um dos exemplos que eles dão é o Eventbrite. Aliás, dois dos websites que já estão
ou duas das plataformas que já estão a permitir isto, ou a trabalhar nisto, é o Eventbrite e o Shopify, e portanto dentro dessas plataformas eu conseguir pesquisar como pesquiso no ChatGPT, ou seja, por texto, escrito, ou seja, estou no Shopify, estou numa loja de roupa, eu quero uma t-shirt azul tamanho L, e ele em vez de eu ter de carregar em 3 filtros diferentes, o website está preparado para transformar aquilo numa query e ir buscar as t-shirts azuis tamanho L. Isto é a primeira, portanto, permitir interações melhores nos websites via texto, que já é, em muitos casos, uma maneira que quase todas as plataformas adotaram. E a segunda é permitir que as próprias LLMs, tipo ChatGPT e o Claude Anthropic e o Gemini, consigam elas interagir pelas pessoas via MCP, portanto via um protocolo de ligação entre os agentes e os websites, e portanto lá está, que atuem pelas pessoas para conseguirem fazer tarefas. Ou seja, em vez de eu ir ao site da roupa e pesquisar que era uma t-shirt azul tamanho L, eu digo ao Gemini, olha, procura-me naquele site uma t-shirt azul de tamanho L, mostra-me, e se estiver abaixo de um preço X, podes fazer a encomenda. E o agente vai conseguir ligar-se àquele site, porque o site está otimizado para receber pedidos e comunicar com agentes, vai fazer a sua pesquisa, depois pode haver ali uma interação, olha, gostas mais desta ou desta, pronto, então olha, bora, vou comprar, e faz o pagamento. Portanto, acho que é interessante e mostra que as grandes empresas também têm interesse nisto, não é? Portanto, têm interesse, lá está, em ser a plataforma, e a AI vai ser uma plataforma. As mais pequenas, se calhar, não têm tanto interesse. Eu, se tivesse uma loja de roupa, preferia que as pessoas interagissem com a minha loja, portanto, que vissem a minha montra, do que propriamente se vissem aqueles produtos que o Gemini vai conseguir interagir. Mas se isso me trouxer mais clientes, eu vou ter de fazer isso, não é? Portanto, vou ter de me adaptar, vou ter de caminhar por aí, porque é aí que vai estar a atenção das pessoas, se isso me trouxer mais tráfego. E portanto, lá está, as grandes empresas têm interesse nisso, as pequenas, se calhar, nem tanto, mas vão ter de se adaptar, e acho que é para aí que vai caminhar o paradigma. Portanto, mesmo que as empresas não queiram, uma Uber, por exemplo, que se calhar está ali numa fase em que tem poder para querer que as pessoas interajam, mas ao mesmo tempo, se toda a gente interagir via ChatGPT, vai ter de abrir a sua aplicação para a interação ser via ChatGPT. Pronto, ficamos aqui numa situação que não sei quem é que vai ganhar, não sei, depois vai ter de haver atribuições e etc, e se calhar uma percentagem da venda que eu faço via Gemini na minha loja de Shopify vai ter de ir para a Google ou qualquer coisa do género. Depois lá está, quem controla a plataforma faz as regras, e portanto eu achei interessante que já há alguns movimentos e já há, digamos, protocolos abertos para melhorar a qualidade das interações via LLMs. Agora tenho só mais uma notícia mais pequenina e fechamos. Esta semana aconteceram os primeiros casos de pessoas tratadas com a tecnologia de CRISPR. O que é que isto significa? Isto significa que estas pessoas tinham mutações genéticas que lhes conferiam doenças muito, muito graves, muito raras, podem não ser graves, mas muito raras, e que não são tratadas, como é uma mutação genética, é uma coisa crónica, e portanto não é tratada com fármacos normais. Ou melhor, os sintomas podem ser tratados com fármacos normais, mas não haveria uma cura, porque as células destas pessoas têm uma mutação genética e, portanto, quando se reproduzem, vão passar essa mutação para as células filhas, e, portanto, não há uma solução para isso. Até esta técnica de CRISPR. O que é que esta técnica faz? De uma forma assim muito simples e sem entrar em muitos detalhes. Portanto, nós temos o nosso DNA. Quando há uma mutação, o que significa é que uma das bases está errada, ou está a fazer com que a proteína que está a ser codificada tenha um defeito qualquer. E, portanto, a técnica de CRISPR o que faz é criar umas enzimas que vão lá trocar a base pela base certa, e isso faz com que a mutação desapareça. E, portanto, se a mutação desaparece naquela célula, vai depois
ser passada para as células filhas sem mutação, portanto com o DNA correto, e no fundo a partir daí toda aquela linhagem de células está a ser resolvida e está a nascer de forma saudável. O que é que aconteceu então? Houve vários casos. O primeiro foi um bebê que tinha uma doença rara que fazia com que acumulasse amoníaco na corrente sanguínea, e então injetaram 3 vezes ou em 3 doses separadas este agente editor. Este agente editor foi capaz de editar as células que estavam no fígado do bebê e que produziam uma enzima que degrada o amoníaco, e isto fez com que o bebê ficasse com níveis normais, que reagisse normal. Ainda não é certo que esteja curado, porque é preciso manter a supervisão. Isto foi bastante recente, o bebê nasceu o ano passado em agosto, e o tratamento depois ainda demorou 2 meses a ser criado e depois a ser administrado ao bebê, mas é uma ótima premonição para aquilo que vem para o futuro. O outro caso foi com um adolescente, portanto a mesma lógica, também tinha uma doença rara genética, uma mutação genética. Foi-lhe injetado o agente que faz esta edição genética e, portanto, pode ter resolvido o problema. Entretanto, a pessoa ficou estável, pode ter resolvido este problema. Mas, mais do que estes 2 casos, é importante perceber esta tecnologia vem resolver grande parte das doenças que existem no mundo. Ou seja, existe uma prevalência enorme de doenças que vêm do foro genético. Portanto, nós temos doenças que vêm do foro genético, ou seja, mutações que vão acontecendo e que danificam o nosso corpo e que depois se continuam a espalhar, porque não há propriamente uma maneira de resolver aquilo relativamente fácil, ou temos doenças que vêm mais de comportamentos, como é, por exemplo, o caso da diabetes, como é o caso da hipertensão. Pode ter alguma percentagem genética, mas que tem a ver mais, se calhar, com os comportamentos das pessoas. Essas doenças, têm um tratamento e uma causa identificada, normalmente convém tratá-las ou até preveni-las. O caso das doenças genéticas não havia solução, até estas tecnologias aparecerem. E estas tecnologias conseguem, lá está, resolver grande parte dos problemas. Qual é que é o desafio aqui? O desafio é que cada agente destes vai ser diferente para cada pessoa, porque a mutação pode ser diferente, ou seja, a mutação pode ser no mesmo gene, mas pode ser numa base diferente de pessoa para pessoa, e isso faz com que a proteína que esteja danificada seja a mesma, mas danificada de formas diferentes, por exemplo. E, portanto, esta construção destes agentes é a parte que é muito cara. Cada dose custa cerca de $2 milhões, pelo menos da notícia que eu li na Nature, e o laboratório que estava a desenvolver isso disse que, ok, nós já fizemos o nosso trabalho, provamos que isto é possível, ou melhor, as pessoas estão em supervisão, mas com prognósticos positivos. Agora falta algum poder económico para nos ajudar a resolver esta escassez, e, portanto, sinais super positivos de que esta tecnologia está a avançar no sentido certo, mas se calhar ainda vai demorar algum tempo a ser uma coisa de uso comum, em que os bebés nascem e no próprio dia estão a resolver todos os problemas que têm, todos os problemas genéticos que podem vir a ter, e que aquilo é ultra customizado para cada bebé. No caso deste bebé, o que eles fizeram foi, eles sabiam que tinham essa tecnologia para outras doenças que não eram tão raras, e depois em 2 meses conseguiram adaptar para o caso da doença do bebé. E, portanto, é possível, mas lá está, se cada pessoa demorar 2 meses, não há tempo suficiente no mundo para tratar toda a gente. De qualquer forma, existe o potencial de tecnologias como inteligência artificial conseguir avançar e fazer chegar a estas combinações de uma maneira muito mais rápida, porque é capaz de testar muitas mais soluções, ou melhor, até é capaz de filtrar melhor as soluções e depois, sim, testá-las de uma maneira muito mais eficiente, e não é preciso testar todas as combinações ou algo do género. Portanto, acho que houve aqui um momento na ciência que
que se calhar passou despercebido ao mundo, não só por tudo o que está a acontecer aqui em Portugal, provavelmente, se calhar principalmente por causa das eleições, mas isto pode ser um início de uma nova era na humanidade em que isto pode expandir vários anos a esperança média de vida. E eu acho mesmo que o próximo grande breakthrough científico, portanto, se calhar o anterior foram as vacinas, o próximo, e que trouxeram muita qualidade de vida e muitos anos de vida às pessoas, o próximo vai ser certamente está-me a faltar o nome, não é bem biotecnologia, é mais genética, genómica, portanto, edição genética e resolver os problemas diretamente na fonte, e portanto as pessoas podem ser saudáveis durante muitos mais anos. Ok, é isto. Acho que não tenho mais temas. Gostei muito de gravar este, foi um episódio interessante. Portanto, Google, tudo o que está relacionado com AI, e agora esta notícia do CRISPR. Se ouviram até aqui, já sabem, partilhem isto com alguém, é a melhor maneira de me ajudar a continuar a fazer isto. Se gostaram, deixem as estrelinhas, deixem um comentário e vemos no próximo episódio.